Olá pessoal, vocês pediram para que a gente gravasse um vídeo sobre cannabis medicinal. Você já ouviu falar dessa terapêutica? O quanto que ela pode auxiliar em diversas condições de saúde? E para quem está indicado, em que dose, quais condições médicas estaria mais indicado? Se você quer saber mais sobre esse assunto, já fique até o final do vídeo, já dê esse like, já compartilhe o vídeo para que o YouTube possa entregar esse conteúdo para mais pessoas que têm esse interesse. Bom pessoal, vocês que me seguem aqui sabem que eu sempre estou tentando trazer visões aí um pouco fora da caixa, né? Um pouco não convencionais da medicina, mas que possam beneficiar vários tratamentos. O uso da cannabis medicinal, né, ele tem sido muito potencial para tratamento de diversas condições clínicas. E é muito interessante a forma como essa planta, esses princípios ativos da planta, esses canabinoides, eles agem no nosso organismo. Em primeiro lugar, lembrando que esse sistema endocannabinoide, ele já vem sendo descoberto desde 1964, quando o THC foi descoberto, né? Então, já há muito tempo. Depois, em 88, foi mapeado o primeiro receptor do canabidiol, que é o CBD1, né? Foi percebido no corpo. Em 92, foi descoberto o primeiro canabinoide endógeno que o nosso corpo produz, que é a anandamida, ou seja, esse sistema endocannabinoide, ele produz endocannabinoides naturais. A gente tem uma regulação natural fabricando anandamida, e depois, em 95, o 2-AG também é um segundo endocannabinoide natural que nosso corpo produz. E em 93 teve um mapeamento também do receptor CBD2. Por que eu estou falando dos receptores? Porque qualquer fitoativo, qualquer substância química no corpo humano, para que ela possa exercer o efeito no corpo, ela precisa se ligar num receptor, né? Digamos, a substância está viajando pela corrente sanguínea, pela corrente linfática, mas ela precisa se encaixar num receptor, e a partir do encaixe nesse receptor, uma resposta na célula é conduzida. Então, esse sistema foi mapeado já faz muito tempo. Hoje nós temos bastante conhecimento disso, e hoje a gente está na fase de testar os canabinoides em várias situações clínicas diferentes. É esse o momento que a gente se encontra. Só lembrando também, né, de onde vem, né, o cannabis medicinal, o que é, afinal de contas, a cannabis medicinal. Primeira coisa, que não é a planta usada popularmente como forma de lazer, é completamente diferente. O uso, né, você não sabe o que tem ali naquele cigarro, né, muitas vezes tem contaminantes, você não sabe a procedência, né, então tem todas essas questões. E o uso da cannabis medicinal é aplicado na forma de óleos extraídos da planta, mais especificamente das flores da cannabis sativa. A cannabis sativa é uma das espécies, né, de plantas, né, das duas mais conhecidas, tem a cannabis indica também, mas a cannabis sativa ela mostrou ter uma concentração maior de canabidiol, e já a cannabis indica tem uma concentração maior de THC, o THC sendo o canabinoide mais relacionado aos aspectos psíquicos, né, que muitas vezes o uso recreativo da planta traz, tá? Bom, pessoal, também a gente entrando já no assunto, falando dos receptores, o que já está mapeado na medicina. Primeiro que o sistema endocannabinoide ele está presente em quase todo o corpo, mas existe uma região que não tem receptores nenhum para canabinoide, que é o tronco cerebral. E isso é interessante porque torna o uso da cannabis medicinal algo bastante seguro, porque a gente sabe que no tronco cerebral existem os centros de controle cardíaco e respiratório. Então, se você tivesse uma substância que deprimisse essa região, você correria o risco de a pessoa, dependendo da dose, poder entrar em coma. Mas, na realidade, não há receptor canabinoide nessa parte do cérebro, deixando com que o uso, né, do cannabis medicinal seja muito mais seguro. Existem vários receptores mapeados, como a gente já vem comentando. Por exemplo, o canabidiol ele faz uma modulação do 5-HT1A, né? Então,
é um receptor muito ligado à ansiedade, né, que tem a ver com a produção da serotonina na fenda sináptica, mas ele também modula o TRPV1, que tem muita relação com os mecanismos de dor crônica, mas também modula o GRP5, que tem mecanismos de controle de psicoses, e mais especificamente o canabidiol puro, e também no caso de controlar os quadros de epilepsia refratárias, as convulsões, tá? Através desse receptor. E o CB1 tem aspectos, né, ação em aspectos psíquicos e cognitivos, memória, cognição, raciocínio. E o CB2, que é o outro receptor, tem uma ação mais específica nos quadros inflamatórios e autoimunes, ou seja, tem um receptor que ele acaba gerenciando melhor o sistema imunológico. Aí a gente sabe que o uso da cannabis medicinal vai produzir, né, uma modulação. Quando a gente fala de neuromodulação, é muito interessante, porque neuromodulação é você ajustar o que precisa ser aumentado e diminuir o que precisa ser diminuído, ou seja, às vezes o canabidiol ele vai ter ações, dependendo da região que ele está se ligando, do sistema que ele está entrando em contato, do receptor que ele está agindo, para mais ou para menos. Essa é a habilidade dessa substância em fazer um tipo de homeostase, né? A gente até nem usa mais tanto o termo homeostase, a gente fala mais em hormese, diante de um certo estresse, diante de um desafio que o corpo está sendo desafiado, né? O sistema endocannabinoide ele consegue ajustar para mais ou para menos essa sopa de neurotransmissores, como a dopamina, serotonina, noradrenalina, histamina, glutamato e GABA. Ou seja, por ele ter uma ação tão ampla em diversos neurotransmissores, a gente vai dizer que ele vai servir para uma série de condições clínicas, né? Então a gente já vai chegar lá. Também a forma como ele é disponibilizado para a população, a gente sabe que tem o CBD, o canabidiol isolado, tá? Que é o canabidiol que é puro, ele passa por um processo bem refinado de extração da planta, das flores da planta, de forma que só tenha canabidiol, tá? Então esse é o CBD isolado. Mas existem formulações de óleos broad spectrum, broad é que é um espectro um pouco maior, e o full spectrum, que é o espectro completo da planta, né? Muitas vezes também extrato de cannabis, direto de cannabis. Ou seja, o que também se percebe nos estudos? Às vezes o paciente ele não pode usar nada de THC, ele não pode usar nada de nenhum outro canabinoide, ele só pode usar o CBD. E aí ele usa um CBD isolado. Mas os grandes benefícios, os efeitos mais intensos, mais amplos da cannabis, tem a ver com as formulações que são full spectrum. Full spectrum que tem lá um monte de canabinoides, talvez 20, 30 canabinoides no full spectrum, ou seja, vai ter uma ação mais global na modulação do sistema endocannabinoide. Você vai ter um efeito mais, também que a gente chama de efeito entourage, que é um efeito que acaba tendo uma potencialização entre esses canabinoides dentro desse óleo, tá? Então, isso é um aspecto interessante. Então, basicamente, para quais condições clínicas a gente já tem mais evidências, né? Lembrando que isso tem sido publicado em muitos estudos agora, e a gente vai ampliar esse espectro de indicações. Mas algumas têm bastante evidência, muitos trabalhos científicos já. Por exemplo, os trabalhos de canabidiol na oncologia já são bem avançados, porque o THC, principalmente, que é um dos canabinoides, tetahidrocannabinol, ele tem um efeito antiemético, ele tem um efeito antidor, né? Então, assim, é muito interessante para um paciente que está passando por um tratamento de câncer, está usando formulações de óleos de canabidiol, de cannabis medicinal, com maior concentração de THC, né? Porque a pessoa tem mais dor. Da mesma forma, uma pessoa que tem dor crônica, que tem fibromialgia, enxaqueca, ela poderia se beneficiar também de cannabis medicinal com um pouco mais de concentração de THC. Ou seja, não é uma luta entre CBD e THC, né? Esse aqui é bom, esse aqui é ruim. Na realidade, todos os canabinoides têm uma função muito interessante que tem sido descoberta,
a gente vai ajustar essa prescrição de acordo com o quadro clínico do nosso paciente. Então, para fibromialgia, enxaqueca, dor crônica, oncologia, muito interessante, síndrome do intestino irritável, sabendo que o canabidiol vai ter um efeito na histamina, que é um neurotransmissor lá que está muito implicado na síndrome do intestino irritável, nós vamos conseguir modular isso melhor e o paciente vai ter melhora do quadro da síndrome do intestino irritável. Na epilepsia tem muita evidência, pessoal, então epilepsia refratária, mas qualquer paciente que tem epilepsia, hoje ele pode se beneficiar como terapia adjuvante. É importante a gente frisar que não é porque a pessoa está usando canabidiol, ela vai deixar de usar todas as medicações. Na realidade, ela pode usar o canabidiol para diminuir o remédio para dor, diminuir o antidepressivo, diminuir algum outro medicamento que ela está usando no tratamento daquela condição. E não simplesmente abrir mão dos tratamentos clássicos, tá? Daí nós temos também ações menos evidentes na insônia, na ansiedade, na depressão. Tem sido, mais estudos são necessários, mas tem mostrado benefícios. Nós temos benefícios em doenças autoimunes, como a esclerose múltipla, nós temos benefícios no autismo, tá? Artrite reumatoide eu costumo usar, mas tem muitos trabalhos ainda sendo publicados nessa questão, como o receptor CB2, ele tem uma ação na regulação do sistema imune, vai ser interessante em condições, né, de doenças autoimunes. Pernas inquietas, muito interessante também para diminuir os medicamentos que controlam as pernas inquietas, e realmente eu já tenho alguns pacientes que deixaram de utilizar esses medicamentos convencionais usando o CBD, tá? Então assim, essa é mais ou menos um resumo de todas as indicações clínicas que o canabidiol pode entrar. O canabidiol que eu digo, não só o canabidiol isolado, a cannabis medicinal como um todo, né, que é a planta como um todo, todos os seus canabinoides em potencial, mostrando que esse fitoterápico ele tem uma ação muito ampla, um espectro muito amplo, ajuda a regular nosso sistema de equilíbrio, de neuromodulação e de uma forma muito natural, sem tantos efeitos colaterais. Por muito tempo, a cannabis medicinal, pela questão de, é uma droga, né? Então, foi banida os estudos e a coisa ficou um pouco trancada. Hoje a gente já está vencendo esses preconceitos e conseguindo trazer cada vez mais estudos científicos sobre o tema, mostrando que realmente é uma planta que pode trazer um grande potencial de benefício. O importante também, em termos do consumo, de você adquirir um produto, é necessária avaliação médica, você precisa ter acompanhamento bem certinho do uso dessa medicação, sempre começar com doses baixas e aos poucos ir aumentando. Lembrando que cada paciente responde diferente do outro em relação à dose, e também escolher produtos de alta qualidade, em que você não tenha contaminação de metais pesados, você não tenha contaminação de outras toxinas ambientais, solventes, etc. Até o óleo que é usado nesse canabidiol tem que ser um óleo de boa qualidade. Todos esses detalhes fazem diferença no resultado da sua terapêutica. Você já conhecia essas informações sobre a cannabis medicinal? Você está utilizando algum óleo de cannabis medicinal? Coloca aqui a sua experiência, que eu vou gostar de ler e trocar com vocês um pouquinho também da minha experiência clínica com os pacientes. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.